Então estamos ao vivo aí, iniciando mais uma live da nossa série, da nossa sequência de ouvir os pacientes para transformar o cuidado, né? Nosso horário já tradicional aqui nas segundas-feiras, 18 horas, horário brasileiro, né? Sempre recebendo alguém que agrega muito ao nosso tema, que é ouvir os pacientes para transformar o cuidado, né? Hoje é um dia bastante especial. Hoje, diferente de outros dias, eu vou conversar com uma pessoa que eu não conheço há tanto tempo assim, eu conheci ela há pouco tempo. Eu acho que eu conheci a Giovânia, sei lá, uns 3, 4 meses atrás. A gente começou a fazer alguma intersecção em função das questões, obviamente, ligadas à acreditação, à segurança do paciente e tal. E estabelecemos aí uma amizade muito bacana, né? Um princípio, uma proximidade de valores bastante importante. E estamos trabalhando junto aí, né? Então ela vai contar um pouquinho, né? Eu fiquei não surpreso, né? Porque eu sabia dado do tamanho da ONA enquanto organização, mas realmente é um mundo de coisas, a gente vem aprendendo bastante com isso, né? Deixa eu ver se ela tá por aqui já. Tem um monte de gente aqui com a gente, né? A Isa, a Neide, a Raíssa, o Renato. Ô Renato, tudo bom? Diretamente de Londres. Carol, a Vero tá aqui, a mãe. Tudo bem com vocês? A nossa convidada já deve estar chegando. Eu estou falando da Giovanni Lolato, é o nome dela. A Giovanni é a gerente de educação da ONA, que é a Organização Nacional da Acreditação, e que vai nos contar um pouquinho mais sobre, enfim, como funciona a ONA, como é que ela se divide lá dentro, vai nos contar um pouquinho da história da ONA. Tudo bom, Vero? Tudo bom, Neide? Denise, tudo bom? O pessoal vai chegando aí, vai se acomodando. Tudo bem com vocês? Minha mãe deu oi há pouco ali, faz horas que eu não falo com ela, depois eu vou ligar para ela. Ela me acompanha nas lives aí. Mandando uma mensagem aqui para Giovanni, vamos ver se ela se conecta. Ela deve estar com alguma dificuldade. Vamos ver. Ver se eu consigo já chamá-la aqui. Não. Ela tá na Insta da ONA, mas não acessou a live. Tô dando orientação aqui para ela. Que barato. Ó, o Vitola entrou, a Camila, a Vanessa. Oba, entrou. A Giovanni entrou aqui. Então deixa eu já chamar ela aqui, que eu acho que agora vai. Giovanni, tô te chamando. Em seguidinha tu já vai ver o pedido aí para te aceitar e participar com a gente. Vamos ver se ela entra aí. E aí, Lu, tudo bom? Meu compadre, meu sócio, meu irmão, Luciano, Vitola. Tudo bom, Camila? Como é que tu tá? Dani, tudo bom, Dani? Lula Roca, tudo bom? A Lu também é outra. A Lu e a Dani são outras parceiras que estão sempre aqui, né? Estou tendo alguma dificuldade aqui com o Insta da ONA, que a gente pediu para eles entrarem aqui. Ele está dando que está entrando ao vivo, mas não está entrando. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vamos ver. Se agora a gente consegue puxar. Aê! Deu certo! Finalmente! Estávamos ansiosos aqui te esperando. Eu também, olha, vou te dizer que assim, eu estava lá no Instagram da ONU, eu não achei que eu tinha que clicar aqui e aceitar, mas agora eu entendi como é que funciona, tá vendo? Entendeu? Aprendizado! Aí, ó, Olha aí!
Então Ótimo. livezinha em cima, você clica, entra na live e depois eu te puxo. Perfeito, ótimo. Agora aprendi, Salvador. Não vou mais ter dificuldade nas próximas. A gente também não treinou, né, Gil? Também é sacanagem, né? Faz parte, faz parte. E é aprendizado ao vivo, entendeu? É isso aí, é isso mesmo. Exatamente, pronto. Pois eu tava contando um pouquinho de ti, né? Eu tava falando pra turma aqui que tá nos assistindo que eu não te conheço há muito tempo, a gente acabou se cruzando, acho que faz uns 3, 4 meses, né, Gil? Acho que é a primeira vez que a gente se falou, né? Mas é aquelas coisas assim que combinou, né? Os santos se cruzaram, né? E um propósito muito parecido, né? Tu super mergulhada nas coisas aí da acreditação, da ONA, né? E a gente, com o nosso propósito aí de ouvir os pacientes, acabou, como diz o Dago, deu crush, deu match, né? Funcionou. Exato, Salvador. Que legal. E olha, nós queremos agradecer imensamente o seu convite em nome da ONA. E eu acho que essa tua fala é bastante importante, né? São duas organizações que têm o mesmo propósito. Então, quando tem o mesmo propósito, existe uma sinergia que é automática, né? E aí, todo projeto, toda intenção, toda boa intenção que tem o mesmo propósito, não tem por que não dar certo, não é? É verdade. Gil, muito obrigado que tu tá aí, né? Eu fiz umas perguntinhas aqui, tem muita gente curiosa, eu recebi no WhatsApp umas perguntas, né? Então, vamos ver se a gente... Legal. Vamos ver se entra ali. Então... Gil, para a gente aquecer os motores aí enquanto o pessoal está chegando, né? Conta um pouquinho para a gente a história da ONA. Tá? A ONA, para quem, né? A Organização Nacional de Acreditação. Né? Quando que começou? Quando é que vem esse movimento? Né? Quem começou? Onde foi isso? Dá um geral assim para nós. Conto sim. E é sempre um prazer, viu, Salvador, falar dessa história da ONA. E não tem como não referenciar, né, o Péricles Góes da Cruz, atual superintendente técnico da ONA, e também o Dr. Fábio Gastal, né, o atual vice-presidente aí da ONA. Por quê? Desde lá de 1999, que foi quando, né, o momento em que a ONA foi constituída, Péricles conta, né, que ele e o Dr. Fábio saíram com um manual embaixo do braço e tentando aí baganhar aí com o Ministério da Saúde a constituição, né, da ONA como uma detentora aí dos padrões de gestão da qualidade e segurança do paciente. Então, é sempre com muito orgulho que a gente escuta o Péricles contar essa história toda, né, desde lá dos princípios, e o quanto que lá atrás, né, imagina, se hoje em dia, né, Salvador, a gente já tem aí o termo acreditação, qualidade, né, segurança do paciente, hoje já estão mais disseminados aí nas organizações de saúde e entre os profissionais de saúde, não só isso, mas hoje em dia até nos familiares, né, então você imagina lá em 1999 o quanto de desafio que eles enfrentaram, né, para essa constituição da ONA. E o bacana, assim, Salvador, é que ao longo desses, né, esse ano aí, 21 anos, ao longo desses 21 anos, a ONA, com toda a sua história, as suas ações, ela se consolidou no mercado, né? Ela conseguiu aí desenvolver padrões de qualidade e segurança do paciente para acreditação de uma forma bastante consistente. E aí é muito bacana quando às vezes lá na ONU a gente fica trocando uma ideia, assim, o Péricles fala, nossa, quando eu olho para aqueles requisitos, né, que estão descritos na primeira versão do manual, gente, eu vejo o quanto que a ONU evoluiu. Que legal. Isso que é o bacana, né, Salvador, a gente poder verificar, e eu brinco que eu sou uma pontinha, né, muito pequena dessa história hoje, tenho grande orgulho em de alguma forma poder estar ajudando a ONA nessa questão da acreditação e também na parte da educação, mas a gente sabe e tem que valorizar muito essa história, porque hoje, atualmente, né, a ONA, graças a Deus, aí conseguiu a tríplice certificação da ISPA, tanto em relação à organização, como ao manual, que é a metodologia aí, né, o manual para as organizações prestadoras de serviços de saúde, e recentemente em relação ao programa de desenvolvimento de avaliadores. Mas tudo isso, né, Salvador, somente foi possível por conta de uma história bastante consistente e com muita credibilidade, né? Então, se nós pararmos para pensar, hoje aí das mais de 300 mil organizações de saúde, né? Às vezes a gente diz assim, é uma pena que a gente ainda tem um número pequeno de organizações acreditadas no Brasil, né? Que esse número aí fica menos de 1%. Tratando-se de hospitais, aí a gente tem em torno de 5% que são acreditados. É um número muito pequeno, sem dúvida, mas também o que a gente entende é que essas organizações que buscaram a acreditação realmente conseguiram promover um diferencial nos seus processos dentro das organizações de saúde, e isso é muito bacana, né?
né? E pensar também que quem ainda não tem acreditação também batalha por uma qualidade de segurança do paciente, né? Então, toda essa história, Salvador, ao longo desses anos todos, né, ela só foi possível ser construída e chegou ao momento com bastante qualidade e consistência por conta de todas as partes interessadas também do sistema brasileiro de acreditação. E isso faz toda a diferença, né? Então, é muito bacana ver. A gente diz que a ONA ainda é novinha, né? Aí perante a outras acreditadoras aí internacionais que tem, mas que apesar de serem aí esses 21 aninhos, já tem toda uma história e uma consistência com credibilidade, que é o que a gente busca cada vez mais, Salvador. Quando a gente conversa com o Péricles, conversa com o Fábio, são duas pessoas geniais, assim, muito simples, né? Eles te dá conta que a gente está falando com a história da coisa mesmo, né? Em 1999 exato. É o ano do erro humano, né? É o ano do erro e Zuma. Então eles vieram junto, né? Praticamente junto com a publicação. Isso aí é fantástico, né? Salientando 14 anos antes da legislação brasileira, da política brasileira de segurança do paciente. Quer dizer, é fantástico. Eu imagino. Porque hoje a gente já tem uma super dificuldade de tratar desse assunto dependendo do lugar, né, Giovana? A gente tem discutido muito isso. Imagina em 1999, né? Esses caras, como diz o outro, tu tinha que abrir o mato com facão, né? Realmente para poder entrar, né? É uma coisa louca. Exato. E o que é bacana, assim, Salvador, é que apesar, né, desse percentual pequeno que eu citei, né, de organizações acreditadas, hoje a ONA, por ser, né, a acreditadora aí nacional que a gente tem no Brasil, ela tem uma estruturação que se aplica aí aos mais variados perfis de organizações de saúde, né? Então a ONA hoje ela detém aí 90% desses certificados aí nas organizações de saúde. Então isso é muito bacana, assim, porque a estruturação do manual ele foi pensado, né? Todos os requisitos eles foram desenhados para atender as mais diversas realidades que a gente tem hoje no Brasil, né? Porque o Brasil é um país muito grande, né? A gente brinca que às vezes são vários países dentro de um único país, né? Então a ONA tem esse diferencial, né? Porque ela se preocupa na estruturação e no desenho dos requisitos, se preocupa em tentar atender aí as mais diversas realidades das organizações de saúde, né? A nível Brasil. Gil, conta pra gente, assim, a ONA nesses 20 anos aí cresceu muito, né? Eu sei que tem um braço que é educação, onde tu és a responsável, tem um braço que é certificação, é isso? Como é que a ONA está organizada de estrutura organizacional, assim? A gente tem toda uma governança, né, que é instituída aí pelo Conselho de Administração da ONA. Temos hoje constituído na ONA e que faz total diferença o Comitê de Gerenciamento de Risco e Qualidade também, que assessora a ONA em todas as questões, né, e projetos novos e outras ideias que vão surgindo dentro da ONA. A gente tem essa estrutura da superintendência e as gerências. E na ONA a gente fala assim, o core business sempre é a acreditação. Mas nós entendemos, o Salvador, que assim, a acreditação, quando você implanta acreditação nas organizações de saúde, a educação ela vem como um braço para a acreditação, né? Então você desenvolver profissionais, você desenvolver profissionais de saúde e organizações de saúde, isso faz com que elas se fortaleçam e se tornem cada vez mais consistentes posterior à acreditação. Né? Então é muito importante que esses profissionais de saúde que estejam dentro das organizações de saúde que almejam aí buscar uma acreditação, tenham um entendimento, né, de toda essa questão dos conceitos de gestão da qualidade e segurança do paciente. Então a educação da ONA ao longo dos anos ela vem crescendo bastante justamente porque ela tem esse propósito de tornar-se apoio, né, de ser como se fosse uma escadinha aí para alavancar e estimular esses profissionais e também organizações de saúde em relação a busca, né, esse caminho que essa organização e esses profissionais estão trilhando dentro das organizações para buscar acreditação. E aí, Salvador, assim, é muito bacana, porque os dados atuais da ONA, né, isso é muito legal a gente olhar, nós olharmos esses resultados e ver que hoje, assim, a ONA já conseguiu formar aí, atualizar, né, e aperfeiçoar em torno aí de 38 mil profissionais de saúde. Então, isso é muito bacana. É muita gente. Porque você percebe que, assim, nossa, o quanto que isso significa lá na ponta dentro das organizações de saúde, né? Então, fora que tem um braço muito importante na educação, que é a formação e o desenvolvimento dos avaliadores do Sistema Brasileiro de Acreditação. Então, os avaliadores, a gente sempre diz que
eles são a cereja do bolo, né? Eles é quem vão até a organização para avaliar a instituição, né? Eles quem vão até a organização para verificar se aqueles padrões que estão descritos nos manuais, de fato, estão sendo atendidos, né? Então, eles quem verificam as evidências. Então, a ONA, em conjunto com as IACs, lógico, né? Que são as instituições acreditadoras credenciadas, que hoje são 6 aí credenciadas na ONA, ambas têm uma responsabilidade muito grande nesse desenvolvimento desses avaliadores, para que a gente tenha aí uma consistência na verificação desses requisitos. Deixa eu só, então, desculpa te interromper, claro, mas é só para eu entender. Imagina. No braço educação, então, a ONA tem a plataforma que ela trabalha com as questões de educação e desenvolvimento. Isso. Mas no braço certificação, ela tem a metodologia, mas isso é feito por terceiros, por uma rede, vamos dizer, capacitada. Isso, a ONA desenvolve todos os padrões, né, de gestão da qualidade e segurança do paciente, ou seja, todos os requisitos, todos os manuais, é a ONA quem desenvolve. Perfeito. E ela também faz a gestão. Porém, a aplicabilidade é através dos avaliadores que estão vinculados a essas instituições acreditadoras. Então, a gente sempre diz assim, que a ONA é o guarda-chuva, né? A ONA é o guarda-chuva, e embaixo desse guarda-chuva, né, o qual define toda e faz a gestão dos padrões de qualidade e segurança do paciente, tem as 6 IACs, aos quais das IACs estão vinculados todos os avaliadores aí, que hoje nós estamos em torno aí de 330, 350 avaliadores ativos no sistema brasileiro de acreditação. Por isso que quem vai na instituição é sempre uma das IACs, levando a metodologia ONA através dos seus certificadores, avaliadores. Avaliadores, perfeito, Salvador, exatamente. Sabe que exatamente. Isso é uma coisa que parece simples, vocês estão aí dentro, é simples, né? Mas quem está de fora, às vezes, se atrapalha, né? Então, eu fiz questão de te perguntar isso justamente para ficar, né? E tu estava comentando, Giovanni, que é menos de 1% das instituições são acreditadas, né? A gente tem outras organizações também que prestam acreditação, as internacionais, né? Que estão aí no mercado, né? Qual é a penetração da ONA hoje no mercado nacional, né? Porque os focos, até onde eu me lembro, é clínicas e hospitais, não é isso? Na verdade, Salvador, assim, pensando, eu vou falar em 2 pontos aqui. A questão da ONA em termos das regiões no Brasil. Então, hoje a gente tem aí em torno de 66% das organizações de saúde acreditadas, elas ficam aí na região sudeste. Aí tem aí mais ou menos 10% que fica na região centro-oeste e 12% na região nordeste. E o restante se divide aí um pouquinho na região norte e mais ou menos em torno de 10% na região sul. Então, ou seja, tratando-se de região, a gente tem hoje a região sudeste, que é onde a gente tem o maior número de organizações de saúde acreditadas, tá? Perfeito. E aí, trazendo também um parâmetro para vocês aqui em relação a níveis, né? Que a metodologia da ONU, ela possui os 3 níveis, né? O nível 1, o nível 2 e o nível 3. Que é o que faz com que a metodologia da ONU se aplique aí às mais variadas organizações de saúde a nível Brasil, né? Porque essa estruturação dos níveis faz com que a organização busque de forma pausada, né, a maturidade e o alcance da gestão pela excelência, que é o nível 3. Então, hoje, em termos de níveis, aí o nosso maior número de certificados está no nível 3, mas fica em torno de 42%, 43%. E os demais se dividem entre nível 1 e nível 2, mas que o nível 1 está em 32% e o nível 2 aí 29%. Mais ou menos está trazendo para vocês aqui uma realidade em relação a níveis. E aí, quando a gente fala da distribuição, então, desses certificados a nível de organizações, a gente tem tanto hospitais, laboratórios, ambulatórios, diagnóstico por imagem, clínicas, como você citou. Só que o maior número, né, dentro dessa pizza toda, a maior fatia realmente está nos hospitais, que hoje fica em torno de 38%. E se incluirmos aí os hospitais dia, que a gente chama, né, que também está lá no perfil dos hospitais, gira em torno de 40%. E é interessante porque, em segundo lugar, vem os serviços laboratoriais, que está em torno de 14%, e ambulatório em torno aí de 12%. Perfeito. Então, porém, o que é bacana na metodologia, Salvador, é que, além dos hospitais, porque a gente acaba, como os hospitais eles acabam tendo o maior número, né, de certificados aí na metodologia, mas o legal é que a metodologia, o manual que é para organizações prestadoras de serviço, contempla aí os mais variados tipos de organizações, né? E com o selo de qualificação também, que é o selo, né, o manual para organizações que prestam serviço para a saúde, então a gente consegue aí abrir mais ainda esse leque, né? Trazendo aí, por exemplo, uma CME, uma lavanderia, engenharia clínica, higienização. Perfeito. Foram até 2 serviços novos aí que entraram nessa última versão do selo de qualificação. E além da odontologia.
Então, isso faz com que a ONA não tenha somente o atendimento à diversidade em termos de região, né, no Brasil, mas como também em termos de perfis de organizações. Perfeito. Então, isso é muito bacana, Salvador, porque aí consegue atingir uma fatia maior ainda a nível Brasil, né? Deixa eu te puxar um pouquinho, tu tocou um pouco nessa questão tu trouxe a metodologia dos níveis, né, 1, 2 e 3. Né? Eu me lembro de ter passado, e eu não sei se isso é assim ainda, né, quando eu estudei um manual, que eu estava envolvido lá no Hospital da PUC, né, que a gente fez a acreditação lá, o nível 1 ele se referia basicamente às questões de segurança, o nível 2 era o alinhamento de processo e o nível 3 era a excelência de gestão, né? É isso ainda, Giovanni? Teve alguma atualização? Se tu pudesse explorar um pouquinho disso, para quem não conhece a metodologia da ONU, eu acho que vale a pena. Muito bacana, você aprendeu direitinho, viu, Salvador? É isso aí, né? Perfeito. Guardei, guardei. Gravou, guardou, exatamente. E é isso mesmo, porque o nível 1, né, a gente sempre fala assim, que é a questão da segurança do paciente. Então, por exemplo, Salvador, as metas de segurança do paciente, né, que a gente tanto fala, desde a identificação do paciente, a questão do protocolo de queda, cirurgia segura, a gente já estimula lá desde o nível 1 e precisa garantir o mínimo de implantação de todas essas metas para que você tenha a segurança do paciente, ou seja, para que você consiga aí atender aos requisitos do nível 1, né? E lógico que quando a gente fala da questão do nível 1 para a segurança do paciente, tem uma questão toda de infraestrutura que precisa ter dentro da instituição para atender, né? Então, às vezes, se confunde até um pouco, Salvador, com a questão das legislações. Ah, mas então eu tenho que ter as legislações. Se a legislação vai impactar no nível 1, que é de segurança do paciente, sim, ela vai ter que ser provocada dentro da metodologia, né? Mas não significa que a ONA é legislação, né? Porque a gente sempre fala que a metodologia são os padrões de qualidade e segurança do paciente para buscar aí essa maturidade da organização. E aí, o que acontece? Quando ela vai para o nível 2, o que a gente faz dentro da instituição? Já começa a provocar a questão por processos, né? Claro. Mas isso não significa que lá no nível 1 você já não começa a dar uma cutucada na organização. Porque para que ela consiga atender aos requisitos mínimos de segurança do paciente, ela tem que começar a trabalhar por processo. Mas o momento em que se provoca, de fato, a interação desses processos dentro da organização é lá no nível 2. Então, o nível 2 é onde os processos começam a se falar mais, começa a ter o gerenciamento de todas as entregas, para chegar no nível 3, que é, de fato, a excelência em gestão. Claro. Né? Então, no nível 3, a gente provoca muito uma questão de implantação de mudanças, mas mudanças que, de fato, irão refletir em melhorias nos resultados, que é o que vai trazer um amadurecimento para a gestão. Né? Por isso que a gente fala na excelência em gestão. Mas você está certíssimo aí na tua interpretação essa em relação sequência, aos níveis. Né? E qual é, Giovanni, qual é o prazo médio, assim? Porque as pessoas, eu já vi isso, não, porque agora, o ano que vem, nós vamos fazer isso, ou outro, sabe? Às vezes, gente, isso não é assim, tu entende? Até tu fazer realmente, mexer na cultura da organização, tu implantar processo, isso subir para nível de C-level, né? Nível de diretoria, tu realmente fazer com que as discussões cheguem realmente em nível de diretoria, vai e volta e gere resultado. Isso vai um tempo, né? Que tu atinja. O que seria um tempo médio, Giovanni, esperado para te poder sair de uma acreditação desde nível 1 até nível 3? Salvador, não existe um tempo médio, existe o tempo da organização. Esse ponto que você está colocando é um ponto bastante importante e muito crítico. Por quê? As organizações de saúde, como eu citei, nós estamos aí a nível Brasil com várias realidades diferentes. Então, você pode ter uma organização que tem interesse em buscar uma acreditação, por exemplo, mas que ela tem todo ainda um cenário de infraestrutura, de estrutura física, de desenvolvimento de pessoas, como você falou muito bem, desse desenho ou redesenho dos processos, e que não necessariamente ela vai conseguir um nível 1 até a curto prazo, né? Então, o que a organização tem que entender? Ela precisa olhar para si, entender que ela tem, identificar quais são esses pontos de fragilidade que ela vai precisar começar a trabalhar, e mesmo assim, às vezes uma instituição consegue atingir o nível 1, e às vezes ela demora para chegar no nível 2, e ainda mais no nível 3. Perfeito. A gente sempre brinca, né? A gente diz assim, olha, conquistar a acreditação às vezes não é o difícil, o mais difícil, né? E o desafio maior é no manter. Por quê, Salvador? Você tocou no ponto importantíssimo, é a cultura da organização. Então, muitas das vezes, você consegue o nível 1, mas para você avançar, às vezes a maturidade e a cultura daquela instituição ainda não estão preparadas. Perfeito. Então não adianta ela querer de um ano para o outro. Ah, mas depois de um ano que eu sou certificada no nível 1, já posso ir para o nível 2. Pode, mas não é assim. Vai depender muito da realidade da organização, da cultura da instituição. Como você citou, o envolvimento da alta administração.
Então, a instituição como um todo, ela tem que querer, né, Salvador? E essa cultura precisa estar desenvolvida. Então, às vezes, uma instituição, por exemplo, que ela já trabalha a cultura, e isso já vi acontecer, organizações de saúde que já trabalham a cultura da qualidade e segurança do paciente, conseguiu ir direto para o nível 2. Ok, mas porque ela já vinha com um histórico há anos trabalhando essa questão da qualidade e segurança. Já. Exato, perfeito, Salvador. Perfeito. E ainda mais, às vezes tem organizações que chegam no nível 1 e que ficam por muito tempo no nível 1, porque precisam realmente desse tempo. Então, por isso que quando você me perguntou assim, existe um tempo médio, é importante deixar claro isso, que o tempo vai depender de cada organização, da sua maturidade, do que ela já tem implantado dentro da sua instituição. Você sabe, né, Salvador, para desenhar ou redesenhar os processos dentro de uma instituição de saúde, não é uma coisa simples, e é a base do todo, né? Então, se você não tem esses processos desenhados de uma forma bastante consistente, tem que entender esse momento e o quanto tempo que a instituição vai precisar para atingir isso, né? Isso é muito importante. É isso aí. E em tempos de pandemia, Giovanni, como é que vocês se viraram aí? Eu sei que vocês estão fazendo avaliações online, as avaliações em loco não estão mais... Conseguiram botar todo o processo? Como é que está a tua avaliação dessa questão de fazer as certificações à distância enfim, o processo de auditoria mesmo, né? Como é que tu faz essa avaliação à distância e como é que vocês estão se virando? Exato. Foi um desafio muito grande, sabe, Salvador? Porque, assim, o tempo todo a gente não podia jamais perder o propósito da ONA, que é manter a credibilidade das avaliações, né? A credibilidade, uma avaliação consistente e que se tem aí, que o avaliador consiga, independente de ser uma avaliação online ou não, da mesma forma buscar a questão do atendimento aos requisitos, né? Ou seja, conseguir verificar todas as evidências. Então, isso tudo foi muito bem estruturado, muito bem discutido dentro da ONA. Nós realizamos várias avaliações, testes, com acompanhamento de toda a equipe técnica da ONA, em conjunto com as IACs, em conjunto com os avaliadores, porque nós entendemos que esse passo, a gente precisava muito dessa parceria, como sempre tem, mas ainda mais nesse momento, para que a gente conseguisse colocar aí, como a gente diz na rua, né, uma avaliação remota bastante consistente. Então, o que nós estruturamos? Primeiro, discutimos muito internamente, em conjunto então com as IACs e com os avaliadores, realizamos as avaliações testes, depois avaliamos os resultados dessas avaliações testes, considerando assim, não somente a visão das organizações, das IACs, instituições acreditadoras, mas dos avaliadores, bem como as organizações de saúde, para que a gente pudesse ainda mais garantir um processo bastante consistente. E aí foi quando conseguimos, então, colocar em prática. E hoje, Salvador, assim, olhando para trás, às vezes a gente conversa entre a equipe técnica, nós membros da equipe técnica e da ONU, eu vi que a Camila está aqui também nos acompanhando, o que acontece? Nós, às vezes, paramos e olhamos assim, nossa, antes das avaliações testes a gente tinha uma visão, e depois das avaliações testes outra visão totalmente diferente e bem mais consistente. E foi o que nos trouxe, de fato, informações e dados suficientes para tomar essa decisão de colocar a campo essa avaliação remota. Muito por conta disso que eu te falei, Salvador, porque o grande ponto da ONA era garantir, ainda assim, mesmo nas avaliações remotas, essa questão da credibilidade e da consistência de uma avaliação. E um outro ponto bastante importante, que vale a pena comentar e que teve grande parcela nesse processo como um todo, foi o Comitê de Risco e Qualidade da ONA, que hoje a ONA tem instituído, que tanto com membros internos como membros do Conselho, que fazem parte, como o Conselho de Administração da ONA, né? Então, todas as partes tiveram que ser envolvidas. E hoje, assim, olhando os resultados, o Salvador, né, a gente tem atualizado esses resultados aí semanalmente, a gente percebe o quanto que isso foi importante para a sustentabilidade do sistema brasileiro da acreditação como um todo. Claro. Né? Tanto pensando lá nas organizações de saúde, porque o bacana nesse momento é que nós percebemos o quanto que a acreditação não só ajudou quem já estava acreditado, mas sim a manutenção disso nesse momento, né, Salvador? Então, aquela troca com os avaliadores, aquela avaliação da avaliadoria e durante a avaliação entendia, poxa, mas você está aqui no Covid, como é que você fez? Separou o fluxo, não separou? Então, tudo isso veio como um resultado bastante positivo, graças a Deus. Hoje nós estamos bastante satisfeitos com esse resultado aí das avaliações remotas. Quanto tempo vocês levaram para fazer essa validação, Giovanni? Vocês fizeram isso em 60, 90 dias?
Isso, exatamente. Eu ia te dizer, mais ou menos em termos do momento inicial ao momento do término, né, da validação final, durou aí mais ou menos uns 3 meses, 90 dias. Uns 90 dias para poder estar mais seguro de botar de pé. Isso, exato. Até demorou um pouco, vamos dizer assim, por conta da pandemia como um todo, mas nós entendemos que esse tempo foi necessário para que a gente pudesse colocar a campo aí uma metodologia mesmo online, mas ainda assim consistente, né, que é o grande propósito da ONA. E a pergunta que eu tenho feito para todo mundo que tomou essa decisão, tu vai voltar a ter as presenciais de novo, vai ser um modelo híbrido, o que passa na cabeça de vocês aí? Então, as avaliações presenciais... Tem muitas vantagens online, né? Tem muita... Sim, a questão de deslocamento, de preço. Exato. Eu conversava esses dias, ela deve estar aqui com a gente, ela tinha entrado há pouco com a Helenara. A Helenara estava falando das avaliações do projeto do PROAD, e eles estão fazendo um monte de avaliação que realmente tu rende, né? Imagina tu ter que atravessar o Brasil, às vezes, demora 1, 2 dias, né? E todo o custo de, enfim, hotelaria, tem um custo para a instituição isso aí, né? E a gente já vinha, Salvador, conversando bastante dentro da ONA, né, em conjunto com o comitê, o quanto que a gente precisava também pensar em uma forma de tornar a metodologia mais acessível. E quando a gente fala acessível, entra essa questão do custo, online, sim, como você citou, porque se você pensar, né, numa instituição que é muito distante, por exemplo, hoje o nosso número de avaliadores, hoje ativos, se concentra muito na região sudeste, né? Então você tem que deslocar um avaliador para ir lá para a região norte e nordeste, por exemplo, né? Então tem essa questão do custo, sim, que se torna mais acessível, e tem essa questão da tecnologia. Então já se discutia, independente da pandemia, dentro da ONA, uma possibilidade de tornar a metodologia mais acessível. Lógico que, com toda essa questão da pandemia, nós tivemos o cuidado também nesse momento, por exemplo, as manutenções ordinárias, nós colocamos em norma que pode ser realizada a avaliação no modelo remoto, né, no formato online. Porém, as avaliações de recertificação ou upgrades, ela somente foi liberada no formato remoto nesse momento da pandemia. Claro. Mas o que nós estruturamos também, ao mesmo tempo, em paralelo, ô Salvador, um protocolo de retomada da presencial, né? Então, com a avaliação do status do Covid nas regiões, nas variadas regiões do Brasil, e se estivesse controlada, um checklist onde a organização, a IAC pudesse avaliar não só o local, mas sim a organização de saúde, para que pudesse tomar, então, uma recertificação. Primeiro passo é pensar na avaliação presencial, porque a gente entende o quanto que a presencial é importante para uma recertificação, né? Mas também em paralelo, se não era possível a recertificação presencial naquele momento, ok, deliberamos a avaliação no modelo remoto, mas ainda assim com uma análise de risco muito consistente, sabe, Salvador? Porque o que nós identificamos nas avaliações testes? Que depende também muito de uma infraestrutura, não só da ONA, não só da IAC, mas também da Organização de Saúde, para que isso possa acontecer. Né? Então, se você pensar, por exemplo, uma simples internet, que às vezes pode não estar funcionando direito, impacta totalmente na avaliação. Né? Na demonstração das evidências, se o avaliador às vezes solicitava, olha, eu gostaria que você fosse lá com a câmera até a emergência, eu gostaria de visualizar lá o carrinho de parada. Mas se a internet não funcionava direito lá na emergência, poderia impactar na avaliação e na verificação da evidência. De recurso mesmo, né? Exato, então por isso essa estruturação nesse sentido, mas é o que você falou, assim, para manutenções ordinárias, como nós instituímos em norma, ou seja, já foi validada em norma, a ideia é manter sim, mas legal. Para as recertificações, upgrades não, legal, exato. Deixa eu te cutucar uma coisa aqui que eu tô sabendo já, que a gente conversou um pouquinho, eu acho que é legal da gente aproveitar a oportunidade de falar. Tem um projeto novo que chama Origens, né? Origens Zona, né? Eu não sei nem se a gente está dando spoiler ou se já é para sair falando. Eu tô falando para todo mundo isso aí, eu acho que não é spoiler nenhum, né? Não, nós já inclusive divulgamos oficialmente hoje nas redes sociais, então foi ótimo que até a live aí vem como uma parte do lançamento, né? Olha aí, ó. Parte do lançamento. Ganhamos um bônus aí, parte do lançamento. Então, sem spoiler nenhum, conta pra gente, Giovanni, o que é o projeto Origens da ONA aí? Isso, perfeito, Salvador. Muito, muito bem colocado esse ponto. O que acontece, né? Como eu comentei do total lá das organizações de saúde, que hoje estão aí mais de 300 mil, então vocês imaginem, se menos de 1% hoje são acreditadas, significa que tem aquele 99% de oportunidade de sensibilizar.
Então, a ideia do programa Origem, Salvador, é justamente esse ponto. O propósito da ONA é sensibilizar essas organizações de saúde que hoje ainda não possuem acreditação, para que elas possam entender o que significa acreditação, o que é a ONA, como que ela pode ser aplicada, como que ela está estruturada, qual a metodologia. Esse é um primeiro ponto e um propósito, e o principal propósito, vamos colocar assim. Mas a gente também já quer, nesse programa Origem, dar um primeiro start, fazer com que aquela instituição dê um primeiro passinho para a questão da qualidade e segurança do paciente, né? Então, qual é a ideia? Além de sensibilizar para essa questão da acreditação, provocar na organização de saúde, minimamente aí, olha, o que você tem hoje de qualidade? O que você tem hoje de segurança do paciente? Falando das metas de segurança, né, Salvador, que aí... Você já tem as metas implantadas? Olha, nós estamos aqui, podemos promover para você uma capacitação voltada para as metas de segurança, envolvendo aí profissionais de saúde, sejam aqueles que estão diretamente ligados na assistência, ou aqueles responsáveis pelo núcleo, ou ainda da alta administração. Então, a ideia do programa Origem, ô Salvador, é oportunizar para estas organizações que ainda não são acreditadas um caminho para que elas possam iniciar aí a falar dessa questão da acreditação, qualidade e segurança do paciente, tá? Perfeito, muito legal. E, bom, eu vou puxar um pouco agora para a nossa parceria aqui, né? Assim, a gente está muito feliz, assim, nós do Safety for Me, a gente acabou se aproximando da ONA justamente por causa dessa questão de missão, de propósito e tal, né? E a gente sempre repete, né? Inclusive essa série de lives aqui, ela é ouvir os pacientes para transformar o cuidado, né? Que é o que a gente realmente tem trabalhado na Safety for Me. E a gente realmente acredita que isso aí vai fazer a diferença, né? Como é que a ONA vê isso, Giovanni? Como é que a ONA trabalha isso? Porque uma das brigas que eu tive, eu acho que eu já te comentei isso lá no tempo que eu estava responsável ainda por um núcleo, era essa questão de que o paciente era muito pouco ouvido, né? Na verdade, a gente recebia muita informação vinda do auditor, vinda do avaliador, vinda do gestor, e a gente tinha uma dificuldade nos processos de avaliação de ouvir os pacientes, os seus familiares, enfim, que ela, em última instância, é o cara mais interessado, né, da coisa, e a gente tinha uma dificuldade por uma dificuldade de crescimento do mercado, vamos dizer assim, de estruturação do mercado da saúde como um todo, né? E sei que a ONA está pensando diferente um pouco, né? Tanto a gente está se aproximando e tem trabalhado não só. Se aproximou porque a ONA já pensava, assim, é óbvio, né? Mas assim, como é que vocês estão lidando com isso? Como é que isso vai impactar manual? Como é que está estruturado isso para vocês, Giovanni? Tá. Tratando-se assim dessa questão do ouvir o paciente, né? A questão da segurança do paciente, ok, hoje ela já se desdobra em todos os níveis da ONA, vamos pensar assim. Porém, esse ponto que você está colocando, né, de ouvir o paciente, hoje na metodologia da ONA, se nós pegarmos lá o manual OPSS, que é para organizações prestadoras do serviço de saúde, a gente já tem requisitos lá que cobra das organizações de saúde o que ela vem fazendo, quais ações que ela vem promovendo dentro da sua instituição através da experiência do paciente. Por que isso está no nível 3, Salvador? Porque a gente entende que é uma maturidade que a instituição precisa alcançar, né? Há pouco tempo que vem se falando muito dessa questão da experiência do paciente, como ouvir. Então, tem organizações que estruturam escritórios de experiência do paciente, que têm aí estratégias para ouvir mais os pacientes dentro das instituições. O próprio aplicativo aí da Safety for Me vem trazendo aí toda uma oportunidade de ouvir o paciente, né, em relação às metas de segurança, que é o básico dentro de uma instituição de saúde. Então, a ONA ela já vem trabalhando isso dentro dos seus manuais, ela já cobra isso dentro dos seus manuais. Mas, assim, a gente entende também que a gente pode dar um passinho a mais, como, por exemplo, tentar ouvir, por que não ouvir os pacientes em relação à sua experiência em uma organização acreditada, né? O quanto que essa organização acreditada, então, na voz do paciente, de fato, tem essa questão da segurança do paciente, né, Salvador? Então, eu posso te dizer assim, isso já vem dentro da ONA sendo aplicado nos manuais, mas a gente entende também que podemos dar um passinho a mais nessa questão do ouvir o paciente. Não só lá cobrar das organizações de saúde, mas a própria ONA também ouvir um pouquinho esses pacientes em relação às organizações acreditadas. Então, mas a gente entende que é um desafio que precisa ser trabalhado aí de uma forma bem pensada, né, bem discutida, para que a gente consiga ter um bom resultado também para trabalhar melhorias, né? Porque aí daí, desse projeto, por exemplo, ou de ouvir o paciente, a gente consegue propor até melhorias dentro dos próprios manuais, né, Salvador? É verdade. Isso que é bacana, né? Tu sabe que tu tá trazendo um ponto para mim que foi um aprendizado muito duro pra gente, Giovanni, porque quando a gente começou a trabalhar com a plataforma, a gente achou que
iria oferecer para as instituições de uma maneira mais simples, né, de uma maneira mais direta, Sim. e que isso poderia promover e ajudar, assim, facilitar na questão de engajar os pacientes e trazer o assunto de segurança do paciente para o paciente, para o familiar, enfim, para o usuário final do sistema, né? E a gente aprendeu vamos dizer assim, a duras penas, né? Eu e a Carol conversamos sempre sobre isso, que nos lugares que a gente entrou, onde tu não tinha um mínimo de estruturação, a gente causou mais problema do que solução, né? Porque realmente tem que haver uma certa preparação, como tu diz, né? Tem que primeiro falar sobre meta, tem que ter uma estruturação de núcleo, tem que ter um mínimo de um plano de segurança do paciente. As pessoas, o próprio colaborador, ele tem que saber o mínimo do que está falando, porque daqui a pouco vem um paciente falar sobre um negócio e a instituição como um todo, ela não está pronta, né? E aí as coisas não acontecem, tu gera mais confusão do que benefício, né? Porque eles não vão saber lidar com aquela informação que está chegando, ficam né? mais reativos ainda, é uma coisa bem complicada. Exato, exato. Perfeito, Salvador, perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, uma outra coisa que a gente está tocando junto, Giovanni, eu fico mega feliz de que tu foste uma das participantes da última edição do curso aí, né? Pessoal, a gente tem um curso que a Carol, de novo a Carol, se não fosse a Carol nós não tínhamos feito, né? Nós desenhamos um curso de segurança do paciente na prática, né? E a gente tenta trazer alguns conceitos básicos do ponto de vista de estruturação das metas, do treinamento, o que é um plano de segurança do paciente, legislação, né? E assim, eu queria te ouvir um pouquinho, né? Porque isso aí fechou bem com o processo da ONA de educação, né? E assim, sem rasgar cedo, eu queria que tu dissesse pra gente, o que tu acha que essa nossa parceria agregou? Como é que, o que esse curso tem de diferente, né? Como é que tu acha que ele pode fazer diferença? Perfeito, Salvador. O ponto principal que eu vejo é nessa questão da aproximação com os profissionais de saúde e essa troca de experiência, né? Porque dentro do curso que nós realizamos em parceria entre ONA e Safety for Me, o que eu achei de muito bacana, o nome já chamou, né, segurança do paciente na prática, mas não foi só o nome. Dentro do curso nós podemos perceber e vivenciar isso. Então essa troca de experiência entre os profissionais de saúde e de diferentes organizações de saúde, né? Nós tínhamos colegas lá do serviço público, que às vezes não tem condições e nem infraestrutura para conseguir implantar minimamente as metas de segurança. Às vezes a gente vai numa organização de saúde que a etiqueta lá da identificação do paciente é escrita a caneta, porque não tem etiquetadora. Então, com essas várias diversidades, né, eu acho que o que o curso trouxe de muito bacana é justamente essa questão dessa troca de experiência. E um ponto bastante importante que eu colocaria também é essa reflexão, né, Salvador? Porque eu acho que assim, falar que se aplica a segurança do paciente, falar que se implanta, eu tenho as metas implantadas, eu tenho o núcleo de segurança estruturado, você falar sobre isso é muito fácil, né? Mas na hora em que você tem que refletir de fato assim, poxa, mas será que nós estamos conseguindo colocar tudo isso na prática? Será que nós estamos conseguindo mudar as atitudes dos profissionais de saúde? Né? Será que nós estamos conseguindo engajar o paciente? Né? Um assunto muito discutido dentro do curso. E por horas nós paramos para pensar ali entre nós colegas, né, nas atividades em grupos, e pensamos assim, caramba, falta muito ainda para engajar o paciente. Né? Às vezes nós estamos fazendo ações dentro da instituição que estamos achando que estamos engajando o paciente, mas na verdade ainda não. Né? O paciente não está se sentindo engajado. Então, é um desafio muito grande. Então, o bacana do curso, assim, que eu posso colocar e que vem como diferencial para a ONA também nesse sentido, é fazer essa troca, provocar, né? Promover essa troca de experiência entre os colegas e essa aproximação. É uma questão que os avaliadores, por vezes, o Salvador, sempre provocavam muito a ONA. Poxa, a gente gostaria de conversar mais com a ONA, de ter essa troca de experiência com a ONA. Então, é a oportunidade que os profissionais de saúde, ou seja, imagina, Salvador, esses 38 mil profissionais de saúde que já passaram pela ONA. Olha que bacana se eles tivessem a oportunidade, né, de vivenciar na prática, de discutir sobre esse assunto na prática. Ainda mais segurança do paciente, né, Salvador? Então, eu colocaria esses 2 pontos como 2 pontos bastante importantes aí que foram abordados no curso. Que legal. Tu sabe que, bom, tem bastante gente nos assistindo, nossos colegas lá, tá? A Lígia tá aqui, Mônica, enfim, tem várias pessoas que estão aqui, né? E tu sabe, Giovanni, que esse curso foi a segunda edição que a gente fez junto, desde a primeira edição. Eu tava, assim, um pouco receoso, porque, assim, a gente dá aula, né? A gente fala sobre o assunto, mas uma coisa é quando você fala do assunto e você tá num guarda-chuva de uma instituição, de uma universidade, ou, né? E aí a Carol disse, não, nós temos que fazer o nosso curso. Eu disse, mas Carol, mas é uma super responsabilidade. Tá. Aí fizemos o primeiro, vencemos aquela primeira edição e foi super legal, deu uma super repercussão, né? Fomos
18 também naquela turma e tal. E aí vamos fazer o segundo, vamos, se aproximamos, saiu junto com a Ona. E aí não só saiu junto com a Ona, no primeiro dia tu estava inscrita, a Camila estava inscrita. Enfim, várias pessoas assim com uma super experiência e nós... Eu disse assim, sabe, quando terminou a parte do check-in, eu mandei uma mensagem pra Carol, eu disse, Carol, onde é que nós nos metemos? Olha só o nível da turma, né? Mas foi sensacional, né? Porque foi realmente uma troca muito... Salvador? Oi, você tá me vendo? Deu uma picotadinha, mas eu acho que tô Agora voltou, bem. tá certo. Mas acabou sendo isso, né? Foi sensacional a troca, né? Como eu te disse, eu aprendo um monte no curso, né? Essa coisa... Exato. Né? Gente assim... Imagina a Vilma, por exemplo, uma das nossas colegas lá, com quantos anos trabalhando isso, né? Trouxe conceito de Rebraense, que coisa assim... Lá de trás, que ela viveu lá no início, né? Muito legal. Falava do centro cirúrgico de ponta a ponta, né? Dava um show lá no centro cirúrgico. Dando show. Mas acho que isso é que é o bacana, Salvador. Acho que assim, essa humildade de todos os alunos, né, e professores que estavam ali, no sentido de ter realmente essa troca, né? Ou seja, não importa, você pode ser o mais especialista naquela área, ou outro na outra, mas a troca sempre, a possibilidade da troca, ela sempre vai existir. E acho que isso que é muito bacana, é isso que a gente tem que tirar. Então, assim, ainda mais nos momentos atuais, né, Salvador? Falar em curso online, por exemplo, nossa, com essa questão da pandemia, né, que trouxe a questão da realidade tecnológica, meio que empurrou todo mundo para essa questão do virtual, a gente tem muitas opções. Mas, assim, qual o diferencial desses cursos todos, né? Qual o curso que, de fato, vai promover esse engajamento entre os profissionais que estão ali e essa troca de experiência, independente da sua formação, independente da sua trajetória, e todos entenderem ali que estão agregando, né? Acho que isso é muito bacana, independente de onde vem e da experiência. A Carol traz muito o conceito de segurança psicológica, né? Da gente criar um ambiente enfim, um laço, estreitar um laço, mesmo online, a gente criar um laço entre a gente para permitir isso, né? Gil, e é um desafio muito grande, viu? É verdade, verdade. Ainda mais online, né? Deixa eu aproveitar o teu gancho do online, que eu acho que nós temos que falar de um assunto seríssimo aqui, que é telemedicina. Tá? Como é que a ONA está vendo isso? Porque assim, a gente, né, a telemedicina ela veio do dia para a noite, né? Na verdade, ela já tinha aquela, vamos dizer assim, aquela resolução do Conselho Federal de Medicina, né, que o professor Schau nos falou lá atrás, que teoricamente foi publicada. Em seguida, os conselhos regionais, onde não teve aquela discussão mais aprofundada, pediram para que se revogasse aquela normativa, né? E aí vem essa portaria, na época que o Mandetta estava de ministro, ainda no início da pandemia, né, liberou a telemedicina e foi a maneira de manter a assistência, mas assim, preocupa muito, né, Giovana, essa questão da qualidade, de manter vamos dizer assim, a seriedade do serviço. Sempre que tu tem uma coisa como essa, tu gera, assim, a oportunidade para, vamos dizer assim, para os aventureiros, né? Como é que a gente foge do aventureiro, né? Tentando, obviamente, as instituições sérias. E aí, obviamente, a ONA entra com um papel muito importante de dar sentido a isso, né? Então, eu queria que tu comentasse como é que a ONA está enxergando esse movimento todo de telemedicina, o que a gente pode esperar por aí. Exato, Salvador, muito importante o que você está colocando, porque assim, mesmo até antes da pandemia já se discutia, mas é aquela história, né? A pandemia ela acabou por alguns projetos dando aquela empurrada, né? Para no sentido de pensar até de forma mais rápida e refletir mais sobre o assunto. Então, assim, tem se discutido muito internamente, porque a gente entende, Salvador, que assim, essa questão veio na pandemia, mas é aquele ditado que a gente diz, né? Veio para ficar. Né? Então, provavelmente aí logo, talvez num tempo curto, isso seja de fato, né, batido o martelo que ela vai ficar, e aí a gente precisa repensar a metodologia, né, no sentido, então, como que uma organização de saúde, hoje que é avaliada na metodologia da ONA, e aí se ela está aplicando lá a telemedicina, como que os manuais, como que a metodologia vai se reestruturar para atender essa realidade? E não tem jeito, Salvador, a gente precisa discutir sobre o assunto. Então, a gente tem sim discutido, é importante levar esse assunto para a mesa, para colocar. E aí, os mais, né, a gente sempre fala que, assim, reunir saberes, né, e profissionais especialistas do mercado em relação a esse assunto é bastante importante. Então, nós tivemos uma aproximação aí da ONA muito bacana com o professor Schau, que você citou, como outros profissionais aí renomados e que entendem muito bem desse assunto, justamente para nos ajudar a refletir sobre isso, né? Então, já que veio e que a gente tem aí uma certa, vamos dizer, um percentual maior de certeza de que isso vai ficar, então, como que a ONA pode trabalhar isso dentro da sua metodologia, mas sempre eu volto naquele ponto, sabe, Salvador? Jamais perdendo a sua credibilidade, a sua consistência. Esse é o nosso desafio sempre. Né? Então, não tem problema de inserirmos novos
novos serviços, novos projetos, novos olhares, mas sempre com esse propósito de garantir essa consistência e credibilidade da metodologia, Salvador. Mas não tem jeito, estamos discutindo e tem que discutir sim sobre esse assunto. Não tem como fugir disso, né? Eu vejo um dos maiores desafios nisso é porque assim, quando tu tem um projeto de telemedicina que seja, sei lá, pronto atendimento virtual ou teleconsulta, que está vinculado a uma grande operadora ou que está vinculado a algum hospital, a coisa ela vai, vamos dizer assim, já tem um certo controle de qualidade porque tu já tem profissionais envolvidos, né? Agora tu tem muita plataforma no mercado que está aí disponível hoje, que está plugada e fazendo as coisas meio da cabeça das pessoas, né? Então, assim, como regrar isso, né? E aí tu estava falando lá no início que tu tem um manual de prestação para prestadores de serviço, né? CME, lavanderia e outras coisas do tipo, né? Eu fico pensando, essas empresas de tecnologia vão ter que ter um regramento bem específico, né? Exato, Salvador. E esse é o desafio também, né? Como que você consegue inserir? Porque aquela questão que o professor Shaw sempre fala, né? É o ato médico ali sendo praticado, né? E como que a gente consegue, então, avaliar e definir requisitos, vamos dizer assim, dentro de uma metodologia para garantir que aquele ato médico, mesmo pelo virtual, pelo online, ele consiga mesmo assim ser aplicado da forma correta e consistente que se precisa, né, Salvador? Então, esse é realmente o desafio. E é para quando isso, Giovanni? Nós vamos ter um manual, então, qual é teu timeline aí? O que tu está imaginando? Então, estamos discutindo internamente ainda, não temos um timeline ainda muito bem definido, né? Isso tudo tem todo um fluxo interno que precisa passar, mas posso garantir que a discussão está acontecendo e que, de fato, bastante positiva, assim, no sentido de um grupo de trabalho com especialistas aí renomados, de maneira que a gente consiga aí trabalhar essa questão da telemedicina não só de uma forma ágil, mas também de uma forma principalmente consistente, né, Salvador? A gente tem ouvido, até o professor Shaw nos comentou esses tempos aí, de que em seguida deve sair vamos dizer assim, a resolução do conselho, finalmente normatizando e tal. Então acho que tem que ficar meio a par e passo aí, né, Giovanni, para coisa meio... Exato. Olha que bacana, né? Vai que em paralelo a essa deliberação tem aí uma metodologia da acreditação. Olha que bacana, né? Porque aí vem o benefício para essa questão da telemedicina seria muito grande, né, para as organizações de saúde. Mas vamos torcer e pensar positivo que quem sabe dá certo, né? Que legal. Gil, conta um pouquinho de ti agora, então, né? Quem é a Giovanni? Olha só, no que só antes de... bem assim, papum, né? Mas só um ponto importante, Salvador, que eu queria colocar antes de te responder essa última pergunta. Acho que é bastante importante enfatizar que o sistema brasileiro de acreditação, né? Ele é composto pela ONA, que tem toda a sua história que eu contei, mas nele também fazem parte todas as IACs, todos os avaliadores do sistema brasileiro de acreditação e todas as organizações de saúde e profissionais de saúde, sabe, Salvador? É bacana a gente enfatizar isso, porque às vezes lá na cabeça dos profissionais que estão dentro das organizações de saúde, parece que a ONA está lá distante, mas não está distante. Eles fazem parte desse sistema brasileiro de acreditação a qual a ONA está envolvida. Então eu queria só colocar isso, que eu acho que é bastante importante. É uma rede, né? É uma rede, funciona como rede. Né? Exato. A ONA não é sozinha. Claro, tem a metodologia, traz isso, mas isso decanta, isso perpassa para todo mundo. Perfeito. Com certeza. Legal. Super bem lembrado aí. Mas agora, respondendo a tua pergunta, assim, eu sempre coloco, Salvador, que eu tenho um propósito de vida e que quando a gente tem um propósito de vida que ele é atrelado, alinhado ao propósito profissional, tudo dá certo, né? A coisa vai avançando na vida profissional de uma maneira que você consiga trabalhar de forma verdadeira e agregar, porque eu acredito muito que a gente pode agregar, não importa onde você esteja, não importa o que você faça. Se você fizer de uma maneira consistente, de uma forma comprometida, você vai conseguir formar pessoas, você vai conseguir engajar pessoas. Eu sempre coloco nas minhas postagens #somos agentes de mudança, porque eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que nós somos agentes de mudança, seja com o nosso colega dentro da instituição, seja como docente, eu também dou aula aí, como você também. Você sabe que a gente consegue, numa turma, né, lá com os alunos, às vezes, fazer com que eles reflitam sobre coisas que eles não pensavam, fazer eles pensarem fora da caixa. Então, eu acredito muito, assim, eu sou a Giovanni, né, a pessoa que tem um propósito de vida, e que esse propósito de vida ela carrega em toda a sua vida profissional e que tem o grande objetivo de fato ajudar e agregar e transformar pessoas, né? E que isso eu carrego comigo, baseado, lógico, nos meus princípios, dos meus valores que carreguei desde lá da família, que eu sou natural de Santa Catarina e do sul do Brasil e acredito muito neles e levo por onde eu vou.
e também gosto assim de sempre estar, né, pensando num termo assim, eu quero estar e gosto de estar atualizada, gosto de aprender, de trocar experiências, e eu acredito que a gente sempre tem o que aprender, sabe, Salvador? Não é porque nós estamos numa fase da vida que terminou a fase do aprendizado, muito pelo contrário, ela nunca termina, Nunca né? termina, o aprendizado né? é contínuo, É isso exato, aí, é isso aí. exato. Bom, uma coisa, Muito pessoal, legal. eu posso dizer, né? Tu é catarinense, mas tu gosta do mate, tu gosta de chimarrão, porque nós já fizemos algumas reuniões que tu estava lá tomando chimarrão e eu fiquei com uma vontade louca aqui em San Diego. Eu não tenho chimarrão, eu tô querendo Que tomar o mate, dó! tô louco para tomar o mate com essa coisa. Antes, com as viagens, o meu sogro sempre me trazia, Uhum. a gente tinha aqui, agora não tem mais Sim. viagem, não tem mais como, né? Poxa, que pena. Que Temos que mandar legal. uns quilos de erva aí pra você lá em San Diego. Agora em outubro, Poxa. novembro, se tudo der certo, eu devo dar uma passada por aí, vou voltar com a mala cheia aí, se Deus Com quiser. certeza, é isso aí. Com Gil, certeza. deixa eu te falar aqui, nós estamos indo para o nosso final, do Instagram vai nos derrubar daqui a pouquinho, mas assim, tem um monte de Aham. gente te mandando mensagem aqui, Bugaldino, Ai, que ótimo. Qualidade, Sequaz da Qualidade, a Andréia Peixoto tá te mandando um abraço aqui. Ai, que Agentes de delícia. Mudança, somos formadores de opinião, Natanael, Ai, show. enfim, puxa, um monte de gente aqui, Alta Performance Consultoria, a Hilda, Kali, a Camila estava aqui com a gente, Lu, Ótimo. enfim, um monte de gente mandando um super beijo aqui, te elogiando bastante aqui. Poxa, Obrigada, gente. Grande beijo para vocês também. Obrigada aí pela audiência. Que isso bom aí. que vieram nos prestigiar. É isso aí. Obrigada. Giovanni, muito, muito obrigado pelo teu tempo, pelos teus esclarecimentos, tá? E a gente fica em contato aí. Com certeza. Nós quem agradecemos em nome da ONA, tá, Salvador, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a metodologia. Então, sempre é importante falar da ONA, dizer o que a ONA é, a sua metodologia, no que ela consiste. Então, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui falando com a ONA. E olha, eu vi que teve uma pessoa que colocou, quando será a próxima turma de segurança do paciente na prática? Já, né, Salvador? Em seguida já estamos indo, acho que, sei lá, Carol vai botar essa semana, na outra aí já vai botar no ar então, aí as inscrições aí. Perfeito. Então nós que agradecemos, Salvador. Obrigada, viu? Tá bom. Obrigada, Carol. Beijo pra ti, te cuida, Beijo. tá? Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.